Nesta aula, nós vamos aprender a trabalhar com uma gama de ferramentas fornecidas pelo Civil 3D, chamadas de comandos transparentes. Estes comandos eles são muito úteis, pois eles nos auxiliam a realizar uma tarefa de uma forma muito mais simples e obter melhores resultados, como, por exemplo, o traçado de uma linha seguindo um rumo e uma distância, muito utilizado, por exemplo, por topógrafos. Então, para começarmos essa aula, nós vamos trabalhar com o desenho 1.1, que vocês vão achar aí no conjunto de arquivos do nosso curso, e podemos já começar conversando sobre um detalhe muito importante, que são as vantagens de trabalhar com o Civil 3D ao invés do AutoCAD. Qual que é essa diferença? Para quem começou a trabalhar com o AutoCAD, lembra que, por exemplo, para você construir uma linha seguindo um ângulo de 45 graus, bastava você utilizar, por exemplo, as coordenadas polares. Você clicava num ponto, depois colocava arroba, a distância e o ângulo. Está aí a nossa linha com 10 e 45 graus. Está vendo? 10 metros de distância e 45 graus. Só que o que acontece? Esse trabalho, que é muito útil, por exemplo, para definir o rumo de uma rua, ele pode ser facilitado quando você trabalha com comandos transparentes no Civil 3D. E o Civil 3D tem essa gama de comandos para já facilitar as pessoas na hora de trabalharem com este tipo de projeto, que envolve muitas vezes a definição de rumo, por exemplo. Então, o que nós vamos fazer agora é criar uma linha seguindo um rumo, utilizando o comando transparente para vocês verem como fica simples esse trabalho. Então, vamos visualizar agora, utilizando os comandos transparentes, o porquê que essa ferramenta auxilia o seu trabalho. Então, vamos dizer que você seja um projetista e você tem que criar uma rua a partir desse ponto aqui, ó, vou clicar aqui, seguindo um rumo de 45 graus sudoeste com uma distância de 1.000 metros. Se você for fazer isso com coordenadas no AutoCAD, você vai perder muito tempo. Então, vamos utilizar aqui o comando transparente. Ó. Você nem precisa sair do Line, por isso que ele é chamado de comando transparente. Você clica nesse segundo botão aqui, nessa barra que possui todos os comandos transparentes. Então, eu clico aqui e ele mostra como se você fosse um topógrafo. Olha só que bacana. Você tem aqui, primeiro, quadrante. Ele pede para você, olha aqui na barra de comandos, especifica o quadrante, de 1 até 4. Ele ainda fala aqui, ó, o 1 é o nordeste, o 2 é o sudeste, o 3 é o sudoeste, o 4 é o noroeste. Então, vamos escolher o sudoeste aqui. Ó. Você pode clicar ou digitar o quadrante. Eu vou digitar o quadrante. 3, Enter. Depois ele quer o rumo. Ó. Você vem aqui e indica com o mouse, se você quiser, ou então, se você quer mais precisão, 45 graus. Enter. O que falta agora? Ó, a distância, não é 1.000 metros que nós queremos? 1.000. Ó. Enter. Está aí a rua que você queria traçar, sem realizar praticamente cálculo nenhum. Então, se você quer sair agora do comando transparente, ESC uma vez, ESC para sair do Line, e você traçou sua rua de uma maneira bastante simples. Agora, nós vamos fazer uma brincadeirinha interessante aqui também. Nós vamos criar pontos e vamos fazer as linhas seguirem esses pontos a partir de comandos transparentes. Então, eu vou vir aqui na aba Home, Points, Point Creation Tools, e vou selecionar a primeira aqui, ó, que é manual mesmo, e vou criar um ponto numa rota aqui. Ó. Então, cliquei no primeiro, não precisa de descrição, não precisa de elevação, está ali o ponto. Vou criar um aqui agora, ó, sem descrição, sem elevação. Se eu quisesse, eu poderia automatizar isso, mas não tem problema não. Vamos fazer aqui rapidinho, ó. Sem descrição, sem elevação e, por fim, sem descrição, sem elevação. Então, esse é o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Nós vamos fazer ele seguir essa rota aqui. Ó. Então, vamos fazer isso agora com o comando transparente, mas antes eu tenho que chamar o comando line. Então, vamos fechar o ponto aqui e chamar o comando line. Então, vamos traçar seguindo essa rota aqui. Ó. Vou pegar um ponto aqui, o outro aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar o outro aqui e o outro bem aqui no meio. Então, fazendo isso de forma manual, também dá certo, tá vendo? Se você utilizou o Snap, você acaba pegando de forma direitinho os pontos aqui dentro das marcações. Então, olha só como ficaria o processo com o comando transparente. É até gostoso de trabalhar. Então, vou chamar o Line e vou utilizar essa opção aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Esse último botãozinho ele chama Point Number. Então, eu clico aqui e ele pede para mim Enter Point Number.
Então, como é que era mesmo? 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. 1, Enter. Qual que é o próximo? Olha só como ele já dá a coordenada aqui, olha que bacana, pessoal. Qual que é o próximo? O 2, Enter. Aí ele já traçou a linha, tá vendo? Qual que é o próximo? O 3, Enter. Qual que é o próximo? O 4, Enter. Todas as coordenadas são mostradas aqui. Você pressiona o ESC uma vez para sair do comando transparente, depois pressiona para sair do line, e está aí, ó, com total precisão, a sua criação de pontos. Então, se você trabalha com projeto de infraestrutura e constantemente tem que trabalhar com rumos ou então com pontos, utilize o comando transparente que ele vai auxiliar muito o seu trabalho. Nesta aula, nós aprendemos a utilizar um conjunto de ferramentas muito interessantes fornecidas pelo Civil 3D, chamadas de comandos transparentes. Esses comandos eles podem ser utilizados juntamente com outros, como por exemplo o comando line, e nos auxiliar na hora de traçar uma rua, por exemplo, com um rumo, ou então de seguir um caminho com o comando line a partir de pontos que já foram inseridos.